estamos no livro de Esther, Nous sommes dans le livre d'Esther, 4, versículo 15 a 17. chapitre 4, versets 15 à 17. Esther chapitre 4 à partir du verset 15. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amém. Amen. Você já pensou? Est-ce que vous avez déjà pensé, Só a minha oração juste ma prière não é capaz n'est pas capable de fazer de faire diferença. une différence? Mas isso é engano. Mais ça, c'est une erreur. Quem me acredita? Est-ce que quelqu'un me croit? Estou certa? Est-ce que j'ai Estou a ver, raison? vossas caras são estranhas. Je vois vos visages un peu bizarres. Estão a me olhar, querem me fiançar ou quê? Vous me regardez, mais est-ce que vous voulez me faire du mal ou quoi? Tão estranho, estou a falar sério. C'est un peu bizarre, mais je suis sérieuse. Hoje é nosso dia. Aujourd'hui, c'est notre jour. Aonde que já viram, meteram uma data para os homens? Só tem dia dos pais. Est-ce que vous avez déjà vu un jour pour les hommes, à part la fête des pères? Não. Non. É por isso que a mulher tem poder. Et c'est pour ça que la femme a du pouvoir. Quando a mulher levanta, Quand la femme se lève, quando a mulher levanta, quand une femme se lève, a terra treme. la terre tremble. Muitas de nós pensamos Beaucoup d'entre nous pensent assim de tempo em tempo, de temps à autre, mas não é verdade. mais c'est pas vrai. Quando estás a orar, Quand nous prions, mesmo que demorar, même si ça prend du temps, a solução virá. la solution viendra. Eu sei que muitas mulheres Je sais que beaucoup de femmes que estão a passar com dificuldade. qui passent des difficultés Dificuldade com as crianças, avec des enfants, dificuldade no lar do casamento, à la maison, dans ce foyer avec son mari, dificuldade com a família, avec la famille, mas não se preocupa com isso. mais ne vous préoccupez pas avec ça. Você mete o teu joelho, Vous mettez vos genoux à terre Deus vai te escutar. et Dieu vous entendra. Há momentos que você pensa que Deus te deixou, mas não te deixou. Il y a parfois des moments lorsqu'on pense que Dieu nous a laissés, mais il ne nous a pas laissés. Deus sabe o que Ele faz. Dieu sait ce qu'il fait. Deus levou tempo para preparar o Esther Dieu a pris du temps pour préparer Esther, para salvar o seu povo. pour sauver son peuple. Será que você pode salvar a tua nação ou pode salvar a tua casa? Est-ce que vous pouvez sauver votre maison ou sauver votre nation Ou pode salvar o teu casamento? ou sauver votre mariage? A Esther é uma mulher que marcou a diferença em todo o inverno. Esther était une femme qui a marqué la différence partout où elle allait. E temos muitas mulheres na Bíblia que podemos tirar o exemplo. Et il y a beaucoup de femmes dans la Bible dont nous pouvons prendre cet exemple. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Ai. Tudo é possível nesta mulher que ora. Tout est possible pour la femme qui prie. É por isso que eu disse que a nossa tema hoje, Et c'est pour cela que j'ai dit que notre thème d'aujourd'hui, mulher la femme que ora é poderosa. qui prie et a de la puissance. Pode ser que a situação demora, Peut-être que la solution prendra du temps, mas vai vencer. mais elle viendra. A vida do Esther era em jogo La vie d'Esther était en jeu para salvar o seu povo. pour sauver son peuple. Mas ele estava controlado em Deus. Mais
Elle avait de la confiance en Dieu. Ela meteu a confiança em Deus. Elle a mis sa confiance en Dieu. E Deus estava a preparar o coração do rei. Et Dieu a préparé le cœur. Il était en train de préparer le cœur du roi. O Esther orou durante 3 dias, 3 noites. Et Esther a prié pendant 3 jours et 3 nuits. E jejuou 3 dias e 3 noites. Et a aussi jeûné pendant 3 jours et 3 nuits. Mas será que você faz isso? Mais est-ce que vous faites cela? No dia de hoje nós não temos paciência. Aujourd'hui, nous n'avons plus cette patience. Ah, não, essa situação está a demorar. Vou sempre para a igreja. Mas o pastor ora para mim, me pega aqui. Isso não está se passando. A minha casa está em guerra. Oh non, aujourd'hui, je vais à l'église, je prie, le pasteur prie pour moi, mais en même temps, ma maison, il y a des problèmes. Sim, o Deus está te preparando. Mais Dieu est en train de te préparer. Ele sabe o que ele vai fazer. Et il sait ce qu'il est en train de faire. O Esther não lutou sozinho. Esther n'a pas lutté toute seule. Lutou com as servas deles. Elle a fait avec ses serviteurs et ses servantes. E ela venceu. Et elle a vaincu. Então, eu estou a aconselhar uma mulher que está aqui Et aujourd'hui, je donne un conseil à une femme qui est là e está a passar numa situação difícil. et qui traverse une situation difficile. Deus está aí contigo. Dieu est avec toi. A oração não é fácil. La prière n'est pas facile. Vou contar um pouco a minha história. Je vais vous raconter mon histoire. Quando me encontrei com meu esposo, Quand j'ai rencontré mon époux, dentro de mim comecei a falar que aqui não vão conseguir. dans mon cœur, je disais, ici, ça ne va pas marcher. Porque ele orava muito, Parce qu'il priait beaucoup, mesmo no quarto de banho, même dans la salle de bain, na cozinha, dans la cuisine. orava muito. Il priait énormément. Mas eu disse, Mais je me disais, mas se eu dizer que eu vou estragar o meu lar, vão dizer que será que essa mulher está cheia de demônio? si je détruis mon foyer, on va me dire, mais cette femme, elle a plein de démons. Às vezes ia chorar na minha madrinha, ela é minha madrinha. Et parfois, j'allais pleurer chez ma marraine. Eu lhe falava, madrinha, eu acho que eu não sei, não vou conseguir. Et je lui disais, je ne pense pas que je vais arriver. E ela me dizia sempre, não, vais conseguir. Et elle me disait, non, tu vas y arriver. Às vezes, quando ela está a orar, Parfois, lorsqu'elle priait, eu também orava com ele, et moi aussi, je priais avec elle, 5 minutos, 5 minutes après, estou a dormir. je m'endormais. Mas eu estou a ver que ele já está 2 horas na oração, não está a ficar cansado. Mais moi, je vois qu'il est en train de prier, ça fait 2 heures, mais il n'est pas fatigué. Eu disse, não, isso é incrível. Je dis, non, mais c'est incroyable. Oh, como que eu vou fazer, meu Deus? Comment je vais faire, mon Dieu? Comecei a pedir, Deus. Et j'ai commencé à demander à Dieu. Eu sei que para chegar aonde que ele está é difícil, Je sais, pour arriver là où il est, c'est difficile. mas eu sei que você é capaz Mais je sais que je suis de capable fazer isto. de faire cela. E há dias Et il y a des jours que você passa chorando, qu'on pleure, mas não é solução. mais ce n'est pas la solution. Quando você tem problema, Lorsqu'on a des problèmes, mete aquilo no teu coração, começa a chorar. tu mets cela dans ton cœur et tu commences à pleurer. Isso não é saúde, vai te matar. C'est pas la solution, ça va te tuer. Por isso, quando tens problema, confia em Deus. Et c'est pour cela que lorsqu'on a des problèmes, on doit se confier à Dieu. Porque o Esther confiou em Deus. Parce que Esther a fait cela. Ela enfrentou o rei. Elle a confronté le roi. Mas como ele tinha fé, Mais comme elle avait de la foi, Deus preparava o coração do rei. Dieu était déjà en train de préparer le cœur du roi. Hoje não vamos falar isto, mas vou tocar só pouco. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ça, mais je vais juste toucher un peu. Muitas nós interpretamos isso mal. Beaucoup d'entre nous l'interprètent mal. Há mulheres, essa história que eu estou a dizer já aconteceu em Bruxelas. Eu sei essa moça quem é ela. Et cette histoire que je vais vous raconter, c'est déjà produit à Bruxelles. Apareceu homem, ele pediu casamento. Il y avait un homme dans un mariage. Ele não queria esse homem, e esse homem era solteiro. La femme ne voulait pas se mettre avec un homme célibataire, elle voulait plutôt se mettre avec un homme marié. Porque ela se meteu no lugar do Esther. Parce qu'elle s'est mise à la place d'Esther. Não.
Isso pensamos mal. Et quand on réfléchit comme ça, c'est mauvais. Porque muitas mulheres dizem, quando está a sair com homem alheio, Parce que beaucoup de femmes disent, quand tu sors avec l'homme de quelqu'un d'autre, ah não, sou Esther, ah non, moi je suis Esther, eu sei que aquela mulher vai ir e eu vou ficar. je sais que la femme elle va partir et moi je vais rester. Isso é engano. Et ça, là tu te trompes. Deus preparou Esther Dieu a préparé Esther. para salvar o povo dele. É um país que ele está a salvar. Dieu a préparé Esther pour sauver son peuple et sauver son pays. Como Deus pode sacrificar uma casa Comme Dieu peut sacrifier une maison para salvar toda a França. pour sauver la France entière. Amém? Amen. Quem está de acordo comigo? Qui est d'accord avec moi? Não falei mal, hein? Se estás aí, estás nessa situação, tem que deixar. Je n'ai pas mal parlé, mais si tu es dans cette situation, il faut laisser. E essa moça até hoje não tem marido. Et cette femme, jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas de mari. A minha primeira filha agora já tem 16 anos. Ma première fille a 16 ans. E o homem lhe deixou. L'homme lui a laissé. E esse homem queria lhe pedir casamento já é casado. Et cet homme voulait lui demander en mariage, mais il était déjà marié. Sabe esse homem sei quem é? Et vous savez, c'est qui cet homme? Cuidado, hein? Dá um Attention. isso. É o meu esposo. C'est mon mari. O pastor Achille sabe isso. Pasteur Achille le sait. Aleluia. Amen. Se estás nessa situação, tem que sair. Si tu es dans ce genre de situation, il faut sortir. Não se mete no lugar de Esther Ne vous mettez pas à la place para d'Esther destruir a vida da outra. pour détruire la vie de quelqu'un d'autre. Deus não te mandou aí. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Mas Esther, Deus lhe mandou aí. Mais Dieu a Estava envoyé colocado Esther là-bas. lá. Il l'a placé là-bas. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. A festa da mulher é para todos os dias. Le jour de la femme, c'est pour tous les jours. Não só dia 8, não. C'est pas juste le 8 mars, non. Porque a mulher Parce que la femme é uma arma forte. est une arme forte, puissante. Os papás vão nos perdoar porque estão aqui, vão escutar isto. Mas a mulher é uma arma forte. Les papas doivent nous pardonner parce qu'ils sont là, mais les femmes sont des armes puissantes. Quando a mulher quer fazer uma coisa, Quand une femme veut faire quelque chose, ela vai fazer. elle va le faire. A mulher só quer destruir a casa dela. Donc si une femme veut détruire Elle son va foyer, détruire. elle va le détruire. A mulher só quer construir a casa dela. Si la femme veut bâtir Elle sa va maison, construire. elle va bâtir sa maison. Amen. Amen. A mulher sábia La femme sage é a mulher que constrói a casa. est une femme qui bâtit sa maison. Mas a mulher estúpida Mais la femme stupide é que destrói a casa. détruit son foyer. Quem está de acordo comigo? Qui est d'accord avec moi? Eu sei que quando vai sair aqui, Je sais que lorsque vous allez vai sortir, sair aqui como uma testemunha. vous allez sortir avec un témoignage. Eu creio isso. Je le crois. Não aceita ninguém te desvaloriza. N'acceptez pas que quelqu'un vous dévalorise Porque és mulheres. parce que vous êtes des femmes. És mulher forte. Vous êtes des femmes A puissantes. mulher leva a criança a 9 meses. La femme qui porte des enfants pendant 9 mois. A mulher leva a criança a 9 meses. La femme qui porte un enfant pendant 9 mois. O homem não vai conseguir isto. Un homme ne peut pas faire ça. No primeiro trimestre, Le premier trimestre, não é coisa fácil. ce n'est pas facile. Na segunda trimestre, Le deuxième trimestre, não é coisa fácil. ce n'est pas facile. E no terceiro, Et le dernier, e le você pode troisième, pedir que, não, acho que aqui já não vou aguentar mais. ah, je me dis que je Aïe, n'avais meu plus y Deus. arriver. Mon Mas Dieu. você está a aguentar. Mais tu es là et tu crois et tu É por l'as. isso que eu estou a dizer que você é uma mulher forte. Et c'est pour ça que je dis que vous êtes des femmes puissantes. Mesmo a família, Et même dans la famille, mesmo a família te abandonar, même si ta famille t'abandonne, mesmo teu marido te abandonar e même não si te ton mari respeita, ne te respecte pas et t'abandonne, você joelha. vous mettez vos genoux à terre Deus vai fazer. et Dieu va le faire. Amém? Amen. Mesmo que demorar, Et même si ça prend du temps, Deus vai ajudar. Dieu va le faire. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Ei!
Aqui tem mulheres. Est-ce qu'il y a des femmes? Aqui tem Est-ce mulheres. qu'il y a des femmes? Aleluia. Amen. Amém. Eu quero mulher que tem fé. Moi, je veux une femme de foi. Porque se somos duas, três, Parce que si nous sommes 2 ou 3, vamos vencer. on peut vaincre. Amém? Amen. A oração é a consciência da pessoa. La prière, c'est la conscience de la personne. Quando estás a fazer uma coisa, tem que ter consciência. Lorsque nous faisons quelque chose, nous devons avoir la conscience. Às vezes nós oramos, Parfois, nous prions não dá certo. et ça ne marche pas. Porque estás a orar mal. Parce que tu pries mal. Como que você ora? Comment tu pries? Comment est-ce que tu pries? Aleluia. Amen. É o que está te incomodar? Qu'est-ce qui te dérange? O marido te deixou? Est-ce que ton mari t'a abandonné? O teu lar não tem seguro? Ton foyer n'est plus en sécurité? Os filhos não estão a vir? Eu sei que isso é difícil. Les enfants ne viennent pas, n'arrivent pas. Je sais que c'est difficile, Mas Deus vai fazer hoje. mais Dieu va le faire aujourd'hui. Deus vai levar o coração do teu marido Dieu va amener le cœur de ton mari nas tuas mãos. dans tes mains. A tua família Ta famille que te abandonaram qui t'a abandonné, vão te procurar. ils vont te chercher. Você não cruza os braços. Tu ne peux pas croiser les bras. Continua a oração. Tu continues dans la prière. A mulher que ora La femme qui prie, é a mulher vitoriosa. c'est une femme victorieuse. Aleluia. Amen. Deus é bom. Dieu est bon. Aleluia. Amen. Estou muito contente. Je suis très contente. A minha oração é que Deus capacita esta mulher que está a passar com dificuldade. Ma prière, c'est que Dieu donne la capacité à cette femme qui traverse des difficultés Para aguentar. pour garder cet espoir cette fois. Amém. Amen. A Esther, Esther, Deus Dieu os olha lui a utilisé porque ela tinha bom coração. parce qu'elle avait un bon cœur. Muitas nós, Beaucoup d'entre nous, não posso falar que temos um coração duro. on a des cœurs durs. A inveja, La jalousie, Deus não gosta disso. Dieu n'aime pas ça. Vamos seguir esse exemplo do Esther. Nous allons suivre l'exemple d'Esther. Não só Esther, hein? Et, Tem a mulher também que correu, que fez a hemorragia durante 12 anos. et pas seulement Esther, il y a aussi la femme qui a saigné pendant 12 ans. Se mete no lugar desta mulher. Mettez-vous à la place de cette femme. Você é uma mulher, Nous sommes des femmes. faz a hemorragia há 12 anos. Une hémorragie pendant 12 ans. O que você pensa? Vous pensez à quoi? Mas esta mulher não perdeu a fé. Mais cette femme n'a pas perdu espoir, n'a pas perdu la foi. Amém? Amen. Tem muito exemplo para seguir. Il y a beaucoup d'exemples à suivre. Ela fez a hemorragia durante 12 anos, Donc elle avait cette hémorragie pendant 12 ans. mas ele disse, Mais- orava, não que não orava, ele orava. Et c'est pas qu'elle ne priait pas, elle priait. Mas quando escutou que lá estavam a falar o nome de Jesus, do milagre que está se passando, Mais quand elle a entendu le nom de Jésus et le fait qu'il y ait des miracles, ela decidiu. elle est partie. Disse que hoje é meu dia. Elle s'est dit, aujourd'hui c'est mon jour. Amém? Amen. Ela disse, se eu tocar o pão de Jesus, Elle a dit, si seulement je touche le vêtement de Jésus, eu vou ser curado.
je serai guérie. Não procura que Jesus lhe pega. Elle n'a pas cherché à ce que Jésus soit celui qui la touche. E Deus não sabia. Ele Dieu só ne viu savait atrás que alguém pegou. Jésus ne savait pas, il a juste su que Remarque. quelqu'un lui a touché. Aleluia. Amen. Mas esta mulher, Mais cette femme, na mesma hora, au même instant, ela foi curada. elle a été guérie. Será que você tem essa fé? Est-ce que vous avez cette foi? Só falamos da fé, mas não é fácil. Nous parlons de la foi, mais ce n'est pas facile. É por isso que tem que ser uma mulher Et c'est pour cela que nous devons être des femmes que ora. qui prient. Temos valores. Nous avons de la valeur. Uma mulher em casa, Une femme à la maison, você deixa a casa 2 dias, 3 dias. vous laissez la maison Deixa 2-3 o pai com jours, as crianças. vous laissez le père avec les Você enfants, vai ver o que é que você vai encontrar. vous allez voir ce que vous allez trouver. Aleluia. Amen. Às vezes, quando estou no quarto de banho, estou a me lavar, eu falo, Deus, obrigado. Parfois, je suis à la salle de bain et je me lave et je me dis, Seigneur, merci. Estou muito contente de me fazer uma mulher. Je suis très contente d'être une femme et de m'apprêter. Aleluia. Amen. Ninguém vem para te barrar teu destino. Personne vient pour arrêter ton style, Ton destino. ta destinée. Ta Pardon. destino. Não aceita isso. N'accepte pas ça. Pode ser que teu marido, Ça peut être ton mari, pode ser que teus filhos, ça peut être tes enfants, pode ser a família. ta famille. Não se deixar. Ne vous laissez pas aller. Fala, eu sou o que eu sou. Dites-vous, je suis qui je suis. Eu sou o que eu sou. Je suis qui je suis. Muitas mulheres agora que estão se encontrar nas psiquiatrias Beaucoup de femmes vont dans les hôpitaux psychiatriques através dos maridos. à cause des maris. Estão a ver isso? Vous voyez ça? Estão a ver isso? Vous voyez ça? Não se deixar. Ne vous laissez pas aller. Não se deixar. Ne vous laissez pas aller. O marido está te complicar em casa? Le mari t'invite à la maison. Não liga. Il t'irrite à la maison. Ne te rends pas compte de ça. Laisse Não ça. le suis pas. Ne le suis pas. Ora. Prie. Ora. Prie seulement. Ora. Prie. Deus vai escutar. Dieu va t'entendre. Aleluia. Amen. A história do Esther, quando eu estava em casa a meditar isto, Quand j'étais à la maison en train de méditer la parole d'Esther, eu disse, não, essa mulher tinha coragem. je me suis dit non, cette femme a du courage. Muita gente tinha medo de chegar a enfrentar o rei, Beaucoup de gens avaient peur de confronter le roi, mas ela enfrentou o rei mais elle l'a fait para salvar o povo dele. pour sauver son peuple. E você pode fazer isso. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Ele tinha projeto Elle avait des projets até que conclusão. et elle a réussi ses projets. Aleluia. Amen. É por isso que quando eu quero fazer uma coisa, Et c'est pour cela eu quand não se deixo. je veux faire quelque chose, je me laisse Quando pas eu aller. digo vou fazer, vou fazer. Quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. Mas Mais tem que meter Deus à frente. on doit mettre Dieu devant. Precisamos do Espírito Santo. Nous avons besoin de l'Esprit Precisamos Saint. do Espírito Santo Nous para te avons acompanhar. besoin de l'Esprit Saint pour nous Não accompagner. podes fazer a coisa Vous ne pouvez pas juste faire em des ti choses mesmo. juste par vous-même. Não vais conseguir. Vous n'allez pas réussir. A primeira coisa é o Espírito Santo. La première des choses, c'est l'Esprit Saint. Muitas coisas antes que eu fazia mesmo eu, Beaucoup de choses que moi-même je faisais, parfois ça donne pas le résultat. às vezes não tinha solução. Aí era solteira, Et moi, j'étais célibataire. orava, mas aquilo de... Je priais, mais... E quando eu encontrei esse Deus, Et quand j'ai rencontré Dieu, tudo é fácil. tout est devenu facile. Problema nunca falta. Des problèmes, il y en aura toujours. Problema nunca falta. Des problèmes, il y en aura Pior toujours. para os servos de Deus e as mulheres servos de Deus. Plus que les hommes de Dieu et leurs femmes. Nunca falta problema. Il n'y a jamais Nunca assez de falta problèmes. combate. Il n'y a jamais assez de batailles. Não de marido em casa, Pas seulement les Fora. maris à la maison ou dehors. assim. Porque muita gente vai pensar, pode ser que é com o marido, com o papá, com o pastor. Não. Parce que beaucoup de gens pensent que parce qu'il y a des problèmes, c'est forcément avec le mari à la Mas os maison ou combates não avec falta. papa. Mais il y a beaucoup de combats. Não falta. Ça manque pas. Não falta. Il y a beaucoup de combats.
É por isso que tem que orar muito para nós. Et c'est pour cela que vous devez beaucoup prier pour nous aussi. Aleluia. Amen. Mulher tem que saber orar. Une femme doit savoir prier. Se a mulher não sabe orar, Si une femme ne sait pas prier, está a meter a casa em jogo. elle met son foyer en danger. As crianças também. Les enfants aussi.